Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui nesse quarto vídeo. Eu vou estar um pouquinho mais técnico para vocês, tá bom? Aqui eu estou no gráfico ainda, continuação, tá vendo? Simulação aqui, beleza? Então vocês podem ver que o gráfico, eu vou falar um pouco sobre topos e fundos, tá? O gráfico ele vem assim, né? Ele vem um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Por que acontece isso? Porque quando o preço ele chegou aqui nesse topo, a força vendedora, eu vou aproximar para vocês verem direito. Quando chegou aqui nesse topo, você viu que ele veio caindo, chegou nesse topo, a força vendedora foi maior do que a compradora. Então ela jogou o preço lá embaixo de novo, formando outro fundo. Aí depois o preço veio aqui de novo, testou essa região aqui. O que aconteceu? Força vendedora, olha só. Ultrapassou essa linha, esse fundo, ele rompeu aqui, tá vendo? E aí ele despencou lá embaixo. Aí o que acontece? O preço ele vai fazer muito disso, ele vai fazer o próximo fundo, ele vai subir um pouco, que diria assim, uma correção que ele faz, entendeu? Ele faz uma correção, ele volta a cair, ele faz uma correção, ele volta a cair, até que o mercado ele consegue pegar força, está vendo? Aqui nessa região ele pega força, e aí ele despenca aqui embaixo, tá vendo? Despencou aqui embaixo, beleza? Chegou aqui embaixo, o que ele fez? De novo, fez um fundo, buscou um topo, fez um fundo, buscou um topo, fez um fundo, buscou um topo. Então isso são fundos e topos, tá? Aí tem um negócio chamado de tendência, tá? Tendência de alta, tendência de baixa. Como que a gente identifica isso? Quando é uma tendência de baixa, a gente identifica assim: um topo e um fundo, um topo e um fundo. Porém, o fundo ele é mais baixo do que o outro, tá? Então esse fundo aqui e esse é mais baixo, tá vendo? Um fundo mais alto, um fundo mais baixo, um fundo mais baixo, um fundo mais baixo ainda, um fundo mais baixo ainda, e assim por diante, entendeu? Aqui um fundo mais baixo do que esse, tá vendo? Continua. Aqui ele tentou buscar uma reversão, mas ele não teve êxito, tá? Então ele não ultrapassou o próximo fundo. Então ele voltou a cair. Então continuou tendência de baixa, tá vendo? Então desde lá, ó, vou fazer aqui para vocês verem, ó, diminuir um pouco o gráfico. Desde aqui até aqui ele está numa tendência de baixa e ele continua, está vendo? Ele continua, tá vendo? Ele continua e por aí vai. Aqui encerrou o mercado, tá? Porque eu tô no horário comercial ainda. O mercado ele abre às 9 da manhã e fecha às 6 da tarde, tá bom? Inclusive a nossa estratégia é às 9 da manhã em ponto, tá? Às 9 da manhã a gente tem que estar no mercado, beleza? Então vamos pegar uma outra ideia agora. Vamos ver uma ideia de alta, para a gente saber como que é uma alta. Aqui uma alta. Beleza, aqui é uma alta, tá vendo? É basicamente a mesma coisa que a outra, tá? Porém, um fundo também fica, né, um acima do outro, só que agora o que manda é o topo, tá bom? Porque reverteu, é altista, então o que manda é o topo. Então esse topo ultrapassou esse, tá vendo? Ultrapassou. Esse topo aqui ultrapassou esse, tá vendo?
Aqui lateralizou. O que é ela lateralizar? É quando o preço ele não tem direção, ele fica entre essas colunas aqui, ó, tá vendo? Ele fica entre isso daqui. Mas aqui já pegou força de novo, ó. Isso daqui é uma alta, tá bom? Esse topo aqui é mais alto do que esse, beleza? E aí encerrou. Por que ficou esse espaço aqui? Isso daqui encerrou o dia, ó, 6 horas da tarde, 6h15, tá vendo? Encerrou o candle. Esse espaço aqui, ó, isso daqui é chamado de gap, tá? Então no dia anterior ele continuou a tendência de alta, ele abriu num gap de alta, tá vendo? Ele continuou, ó. Então vamos lá, vamos continuar a tendência de alta. Esse topo, esse é maior. Esse topo, esse é maior, tá vendo? Continuou a tendência. Aqui ele já perdeu a tendência. Isso aqui é bacana a gente mostrar como que ele perdeu. Bem simples para vocês perceberem. Lembra que esse topo deveria ter um maior aqui e não tem. O que aconteceu? Esse topo aqui já começou a ser menor do que esse. Esse daqui menor do que aquele. Esse daqui menor, aqui lateralizou. Esse daqui menor. Então se você já puxar aqui, ó, uma LTB que a gente fala, você já viu uma inclinação de baixa, tá vendo? Já é baixista. No dia anterior, fechou aqui, no dia anterior o que aconteceu? Eu expliquei para vocês, gap de baixa, tá vendo? O mercado então ele já abriu num gap de baixa, ó, olha que derretida. Só isso daqui, ó, quase 1.500 pontos, derretendo o mercado, entendeu? Então claramente é uma tendência de baixa, entendeu? Ó, olha o fundo, tá vendo? Vamos lá, olha o fundo, tá vendo? Aqui já reverteu. Por que reverteu? Cadê o fundo aqui? Não tem, ele subiu, ó, ó o topo mais alto, tá vendo? Olha o topo mais alto. O que aconteceu aqui? Ele tentou buscar uma reversão, entendeu? Mas não deu. Chegou aqui, ó, não deu reversão. Ele só buscou esse suporte. Mais tarde eu vou falar sobre suporte e resistência, tá bom? Ele buscou esse suporte e voltou a subir, tá bom? No outro dia abriu em gap. Quando abre em gap de alta ou de baixa, a tendência já é clara, tá bom? Já abriu em gap de baixa. Tá vendo? Já abriu um gap de baixa. Então o mercado vai fazer isso aqui, ó. Tchau. O mercado é de baixa. Beleza? Então isso daí é um pouco sobre topos e fundo para vocês entenderem. Na próxima aula eu vou estar falando um pouco sobre suporte e resistência. Beleza? Um abraço. Fui.